versículo 29 ao 34. Vamos meditar numa palavra hoje. Que tem por título Lentilha faz mal ao coração. Amém? Gênesis, capítulo de número 25, versículo 29 a 34, que diz assim a palavra do Senhor. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para quem me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. Primeiro ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogênito. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero ainda fazer uma oração nesta noite. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, Deus, obrigado, Pai, nesta noite, por tudo, Senhor, obrigado, mas esse dia que o Senhor nos concede, Senhor. Neste momento, Pai, eu quero te apresentar esta palavra, Senhor, líder deste momento, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor tome a direção, tome a primazia. Senhor, que o Senhor venha estar tocando, Deus, em cada coração, Pai, nesta noite. Que essa palavra, Deus, venha penetrar, Deus, mais profundo do nosso ser, Senhor. E venha trazer transformação, Senhor, venha trazer renovação. Venha trazer, meu Deus, em nome de Jesus, mudança nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, continua falando conosco nesta noite. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar, se estou em pé. Quero falar nesta noite sobre, assim como eu já disse, lentilha, ela faz mal ao coração. Amém? Isso é uma pergunta. Lentilha faz mal ao coração? Se nós formos observar, ela não faz mal ao coração. Amém? Mas certos temperos são venenosos e estes sim fazem mal e pode até matar uma pessoa, espiritualmente falando. Muitos cristãos podem estar desprezando a herança de Deus sem darem conta das atitudes venenosas que tem levado eles a isso. Quando nós lemos esse texto, nós vimos aqui um caso épico, um caso que passou há tempos atrás, de um homem que tinha um direito de primogênito, de um homem que tinha um direito sobre as bênçãos ao qual o seu pai posicionaria diante dele e profetizaria para ele. Mas só que esse homem, no momento, irmão, de fome, no momento de escassez, no momento em que a sua barriga falou mais alto, ele abandonou todos aqueles direitos que ele tinha, que fala da história de Esaú e de Jacó. Então, imediatamente, quando Esaú ele estava com fome, ele não quis nem saber
de Deus, no momento de saciar a sua vontade, os seus prazeres, o que elas querem fazer, e tem esquecido a promessa de Deus e tem tomado posse simplesmente do aqui e do agora. Não, eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer o que minha carne pede, eu vou fazer o que meus desejos pedem. E nós esquecemos das promessas que Deus ele tem para as nossas vidas. E o primeiro veneno que esse prato de lentilha pode trazer para o nosso coração é da irreverência, irmãos. Sabe o que é irreverência? Quando nós tratamos um assunto sério como uma brincadeira. Ou seja, tem pessoas brincando de ser crente. No momento que nós devemos levar a sério as coisas de Deus, nós estamos procurando ir atrás de brincadeira, achando que é brincadeira servir a Deus. Não, se eu vou ali somente uma vez, ou 2 vezes, 3 vezes até na semana na igreja, chegar ali levantar nas minhas mãos, dar uma glória a Deus, aleluia, voltar para minha casa, tá bom, está o suficiente. Nós vimos aqui uma irreverência na vida de Esaú. Ele não deu importância ao seu direito de primogênito. Quando ele chega diante de Jacó, ele diz que me importa direito de primogênito agora, eu quero agora saciar minha fome. Essas irreverências que muitas vezes nós temos visto hoje no meio da igreja do Senhor. O que me importa ser crente? O que me importa as promessas de Deus? Eu quero nesse momento agora saciar minha carne. Eu quero nesse momento agora saciar os meus deleites, os meus prazeres. Depois as promessas vêm. E aí que está o erro de muitos crentes, irmãos. Alguns até falam, só estou tirando uma onda da cara dele. Como Esaú achou que estava tirando uma onda da cara de Jacó. Isso assim que nada. Para que eu me servo direito? Para ele estava tirando onda. E ali ele comeu do guisado e automaticamente ele vendeu as bênçãos que viriam sobre a sua vida. E nós temos que ter cuidado com isso no nosso coração, sempre estar atento. Todos nós sabemos que com Deus, irmãos, não se brinca. Com as promessas de Deus, não se brinca. Com a salvação, não se brinca. O nosso coração ele não pode ser levado. A gente não pode levar as coisas do coração como brincadeira, mas nós temos que sempre estar levando a sério. Nós não devemos estar temperando os assuntos importantes da vida com irreverência. Não. Se é importante, vamos levar a sério. Amém? O segundo veneno que nós devemos detectar nesse texto que nós acabamos de ler é o veneno da arrogância. Esaú achou que jamais perderia a sua herança para o seu irmão. Esaú falou: olha, meu pai, ele me ama, certo? Esaú pensou dessa forma: meu pai, ele me ama. Isaac, ele tem um estima comigo, ele gosta de mim. Então jamais ele vai me fazer que eu venha perder esse direito. E ele pensou dessa forma, irmãos. Meu pai não vai fazer jamais que eu venha perder esse direito, porque eu sou o queridinho do papai. Quantos de nós pensamos assim?
O Senhor não vai me tirar minha bênção, não, porque eu sou a menina dos olhos dele. Ele tem uma promessa sobre a minha vida e nada vai fazer eu perder o meu direito de primogênito. Quantos nós pensamos dessa forma? E ele pensou dessa forma também, a arrogância tomou conta do seu coração. E muitas vezes nós temos deixado, irmãos, essa arrogância tomar conta do nosso coração também. Tem muita gente achando que pode fazer o que quer, pois é filho de crente, é filho de diácono, é filho de pastor, é esposo de uma mulher crente, é esposa de um homem crente. Aí tem gente que acha que pode fazer o que quer. Esquece quando a Bíblia fala que a salvação ela é individual. Filho não pode salvar pai não pode salvar filho, marido não pode salvar esposa não pode salvar marido. Ou seja, cada um de vós tem que ter uma comunhão com Deus individualmente. Então nós não podemos deixar que esse outro veneno da arrogância entre no nosso coração, para que nós possamos dizer sempre, não, mas eu sou filho de fulano, eu sou marido de Betano, eu sou isso, aquilo, outro, sou filho do rei, e está tudo bom para mim, eu posso fazer o que eu quero. Não. Todas as nossas sementes que nós lançamos, existem as consequências. Na vida de Esaú foi da mesma forma. Ele lançou a semente da arrogância. Não, eu sou o queridinho do meu pai, eu sei que ele não vai tirar as bênçãos de mim mesmo. E o que foi que aconteceu? Deus permitiu. Porque aí foi um ato, uma permissão de Deus. Que Jacó enganasse seu pai. Amém? E aí Deus permite que Jacó viesse enganar a Isaac e receber as bênçãos que eram de Esaú. E não tinha história não, irmão. Naquela época, quando o pai decretava as bênçãos sobre seu filho, estava decretada. E ele não podia decretar as mesmas bênçãos que ele deu para um, para o outro, porque ele já tinha liberado a bênção no mundo espiritual. E Esaú, pela sua arrogância, ele achou que ele acabou se dando mal. Amém? Jesus, ele era o filho amado do Pai, mas nunca fez o que deu na cabeça dele. Jesus, ele era o filho amado do Senhor. Amém? Mas ele nunca fez o que deram na cabeça dele. Amém? Ele sempre estava em tudo que ele fez, ele colocou as decisões do Pai acima da dele. Então nós da mesma forma, irmãos, temos que viver assim. Parar de ser arrogante muitas vezes na presença de Deus. E sempre colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Porque quando nós colocarmos a vontade de Deus acima da nossa vontade, nós seremos mais do que vencedores. É assim que a palavra do Senhor nos promete. O terceiro veneno, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. O veneno da inconsequência. Esaú foi absolutamente inconsequente, ou seja, ele não pensou nas consequências. E é exatamente o que acontece conosco, muitas vezes. Esquecemos da lei da semeadura, irmãos. Aquilo que plantamos, colheremos. Aquilo que fazemos, temos que dar conta. A Bíblia fala que cada um de nós
daremos conta a Deus. Não tem negócio de história não. Eu estou fazendo isso aqui, Deus não está vendo. Não existe. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então, quando nós lemos esta palavra, nós vimos que tudo aquilo que nós temos feito, existe uma observação de Deus. Você às vezes entra no estabelecimento, né, e você vê lá, sorria, você está sendo filmado. Não é isso? Um cara às vezes está roubando ali numa loja, achando que ninguém está vendo ele, mas quando pensa que não, a câmera está filmando. Depois sai de rede nacional ou estadual, na reportagem, fulano, aí vê a cara da pessoa. Imagine na filmagem do Senhor, que é absolutamente legível, absolutamente sem falhas. Quando nós paramos para analisar com todas as tecnologias do homem, o homem ele falha muitas vezes, mas Jesus não, irmão. O Senhor jamais falha no que Ele diz, que os olhos dele estão atentos em todos os lugares. E nós temos que entender isso. Então, tudo que nós fazemos terá consequências, tanto consequências boas como consequências ruins. Eu estou fazendo hoje aqui uma coisa boa, glória a Deus, e vai ter consequência, mas para a glória de Deus. Se eu estou fazendo coisas erradas, vai ter consequências, mas para quê? Para maldade sobre a minha vida. Então nós temos que entender, nós temos que diferenciar, para que não possamos, irmãos, estar errante frequentemente. Pastor, mas eu erro, todo mundo é normal do homem errar, lógico. Nós erramos. A Bíblia fala que o errar é humano. Agora, tem um ditado que diz: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Tem um ditado que diz isso. E a palavra do Senhor diz que o homem que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia, mas ele tem que confessar e deixar. Amém? Então, talvez, o que é que Esaú ele tem imaginado, talvez? Que poderia resolver o assunto depois. Olha, eu vou fazer aqui, eu vou comer o guisado, porque eu estou querendo matar minha fome, depois eu resolvo esse assunto. Eu não quero nem saber do resto. Depois eu vou lá e resolvo com ele, depois eu converso com meu pai, depois eu bato um papo com o Léo, dou um 7-1 no meu pai, ou dou um 7-1 lá em Jacó, e o negócio está resolvido. Não sabendo ele que Jacó já estava com um pensamento astuto naquilo que ele queria. Amém? Jacó ele queria a bênção e acabou, não queria negócio de conversa não. Ele pensou, talvez eu dou um jeitinho de pagar essa porcaria de prato para ele. Eu dou um jeitinho, vou lá, pago e acabou. Meu irmão vai ficar tranquilo. Mas não teve volta não, irmãos. Diz a Bíblia que Jacó não estava brincando. Ele queria a bênção e acabou a conversa. Não teve negócio de conversinha depois não. Jacó, a bênção agora é minha. Você me vendeu, o direito é meu, eu não devolvo. E às vezes nós estamos perdendo a bênção de Deus por inconsequência. Achamos que vamos depois atrás e conseguimos. Não, depois eu lá boto meu joelho no chão, me humilho diante de Deus e o Senhor ele vai me dar a bênção.
e as consequências. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Ainda que Saul tenha buscado arrependimento, mas ele não pôde voltar atrás da decisão inconsequente que ele tomou. Ele até procurou buscar, mas ele não pôde voltar atrás. Amém? Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que as lágrimas de choro viessem do seu olhar. E muitas vezes nós fazemos isso. Depois eu me arrependo. O pecado bate na porta, ó. Aí a gente diz, depois eu me arrependo, Senhor, vou agora, vou participar disso, depois eu vou lá e peço perdão a Deus. A gente pensa dessa forma, irmão. Mas as consequências, amém? Ela vai alcançar-nos quando nós somos inconsequentes. Amém? A Bíblia não diz, mas quem sabe ele tem até chorado na frente de Jacó. Amém? Espinhado, pedindo misericórdia, mas não teve jeito. Jacó disse, a bênção é minha e acabou a conversa. E os irmãos sabem que Jacó sempre ele foi taxativo naquilo que ele queria. Amém? Conta até a história, nós cantamos o hino de Jacó, segurou o anjo, lá na frente até com o anjo do Senhor. Jacó segurou e na hora que ele pegou o anjo, ele disse, só largo quando me abençoares. Então Jacó já tinha isso no seu sangue. Olha, eu não quero nem saber que você chore, que você esperneie, que você se lamente. Eu não quero nem saber, você me vendeu, a bênção é minha. E acabou a conversa. Há perdas, irmãos, que não têm restituição. Então por isso cuide do seu coração. Amém? Não use o veneno da inconsequência, porque a perda que não tem volta. Tem coisas que vão e não voltam mais. Amém? Temos que ter certeza e convicção disso. Lentilha, a princípio ela é boa, porque a lentilha é boa, a princípio. Quando nós falamos de lentilha, é um guisado, uma coisa para comermos, né? Geralmente o que? Quando nós falamos de lentilha, ela vai nos alimentar, ela vai nos sustentar. Amém? Então, a princípio, a lentilha é uma coisa boa. Mas se estiver envenenada com esses 3 itens que nós falamos nessa noite aqui, com a irreverência, a arrogância e a inconsequência, isso sim vai nos fazer mal. E tudo aquilo que nos faz mal traz prejuízo. E tudo aquilo que nos traz prejuízo, espiritualmente falando, nos distancia das bênçãos e da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Distancia da comunhão com Deus. Nos distancia de estar mais perto de Deus. Então vamos, irmãos, dessa forma, estar atento para que isso não venha acontecer. Prato de lentilha sempre vai ser apresentado para nós. Não tenha dúvida disso. Às vezes nós achamos que não, mas vai sempre aparecer. De uma forma ou de outra. Às vezes aparece de um jeito, aí nós achamos, não, isso é o prato de lentilha, pronto, beleza. Aí chega lá na frente, você passa, aí vem de outra forma, não, isso aí eu vou comer agora que tá bom, tá cheiroso, tá atraente, tá chamando atenção, eu vou comer. E a lentilha é do mesmo jeito, e vai trazer mal ao coração, e vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Então que venhamos estar atentos para isso sempre, para que quando esses pratos vierem,
saber rejeitar esses flatuletilhas. Ainda que de forma diferente nós possamos ter discernimento do Senhor para saber o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. Para sabermos se é benéfico ou se vai nos trazer mal. Então possamos guardar essa palavra nesta noite no nosso coração. E ter a convicção que Deus, Ele é conosco. Amém? Independente de qualquer situação, saber que o Senhor, quando você realmente renuncia, o Senhor Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor com hino nesta noite ainda. Tem um tempo aqui, tem 20 minutos ainda.